Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. É com muita alegria que estamos aqui hoje, às vésperas do Natal de Jesus, né? Para podermos participar desse banquete espiritual que toda reunião sempre é. Aproveitamos, né, esse final de ano para agradecer ao nosso coral que durante todo o ano esteve presente, cantando, fazendo a nossa ambientação. Agradecemos muito a eles, né? Sem eles não seria a mesma coisa a nossa reunião, com certeza. Então, gostaríamos de dar as boas-vindas àqueles que chegam à nossa casa pela primeira vez. Solicitamos que verifiquem se os celulares estão realmente desligados e que evitem o ir e vir no decorrer da reunião para não atrapalhar a concentração do nosso palestrante, do nosso orador, né? Antes de começarmos, nós começamos pela nossa mensagem, que a nossa companheira Sônia Rocha irá ler e fazer um comentário. Boa noite a todos. Como não poderia deixar de ser, né? Mês que estamos, a semana que já está terminando praticamente e iniciando a semana natalina, né, que todos nós esperamos. A nossa página nos foi dada para hoje, chama-se Louvor do Natal. Essa página é do livro Senta para Deus, de Maria Dolores, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Louvor do Natal. Enquanto o mundo atrita, sofre, luta e avança na histeria da posse, no ouro que o domina, enquanto a guerra espalha o pranto, a morte, a ruína, no ódio milenar que a cria e não descansa, enquanto o homem te esquece a voz que ampara e ensina, nos exemplos de praxe, de renúncia e esperança, enquanto a terra ouvida socorra a criança, deixando o idoso ao léu que o fere e desatina, enquanto a dor estende múltiplos recados para os nossos irmãos, tristes desventurados, no fel da provação da alma combalida. A estrela de Belém nos céus brilha de novo e estamos nós ouvindo as orações do povo, cantando teu Natal de fé, amor e vida. É uma mensagem muito bonita, eu fui pesquisar sobre essas mensagens. Ela está numa coletânea de textos, poemas e mensagens de diversos autores, com psicografia de Chico Xavier. E algumas dessas mensagens, alguns desses poemas remontam a 1953. Eu achei interessante que cita o soneto de Cornélio Pires, que foi recebido em sessão pública dedicada ao nosso querido Eurípides Barçanufo. Eu achei muito bonito essa mensagem sair justamente de um livro onde tem uma página dedicada a Eurípides. Então eu fiquei muito mais contente. Bom, o que falar do Natal, né? Todos nós sabemos o que é o Natal. É comprar presente, é fazer muita comida, comprar muita bebida, roupa nova, sapato novo, enfeitar a casa, né? Natal é isso, não é? Ué, então eu tô errada? Ué, é o que a gente vê por aí, né? Todo mundo desesperado nas lojas, dando trombada um no outro, as pessoas disputando o último item de uma prateleira como se aquilo tivesse algum valor para Jesus, né? Então, nós temos que nos prender ao verdadeiro sentido. Aliás, Viviane apresentou um trabalho maravilhoso na sexta-feira, né? O Natal e nós, o Natal e o Espiritismo, o nosso Natal. Maravilhoso, quem puder ver no YouTube, muito bonita a palestra que ela preparou pra gente. Mas o verdadeiro, o que é o louvor? O verdadeiro louvor é o ato de enaltecer e glorificar alguma coisa ou alguma entidade. Louvor. Eu vou enaltecer alguém, alguma entidade, alguma coisa. No caso, louvor no Natal, nós vamos enaltecer Jesus, que é o grande aniversariante do dia, que nós devemos prestar as nossas homenagens
sem nos prender no materialismo. É lógico que é muito bom ganhar uma lembrancinha, é muito bom reunir a família, mas não vamos nos esquecer que enquanto nossa família está reunida, com muitas comilanças, muitas coisas gostosas, presentes bonitos, nosso irmão necessitado está precisando pelo menos de um afago, pelo menos de um como vai, Feliz Natal para você, ou uma ajuda material, ou uma ajuda moral, se ele tiver em sofrimento, se ele tiver em vício, se ele tiver em qualquer coisa que tire do seu estado natural de benevolência, de beleza espiritual. E não podemos nos esquecer que o louvor celeste sintetiza em 3 enunciados pequenininhos a plataforma do cristianismo. O louvor celeste sintetiza em 3 plataformas pequeninas. Glória a Deus, primeira plataforma. Glória a Deus nas alturas, significando o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. O Senhor acima de tudo, glorificando. Glória ao Senhor. O segundo, paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia com todas as criaturas. É nosso dever incentivar a fraternidade em todos os momentos da nossa vida, não só no Natal, mas sim todos os dias, todas as horas que nós pudermos nos fazer sentir algum necessitado ou alguém com a esperança de receber um olhar caridoso de cada um de nós. E a terceira plataforma, terceira, paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia com todas as criaturas. Fraternidade é o que a gente fala, todos os palestrantes falam, todas as lições da nossa doutrina falam. Todos nós sabemos que a fraternidade é a mola de amor que move a humanidade. Sem ela, nós não somos nada. E a boa vontade para com os homens, definindo nossas obrigações de serviço espontâneo no grande roteiro da humanidade. Boa vontade para com os homens, definindo nossas obrigações. Tem uma pessoa aqui que sabe definir nossas obrigações muito bem, né? Não preciso nem falar, né? Eu não estou falando nada, eu estou com uma coceira aqui. Como sabe definir obrigações? E nós devemos dar graças a Deus por isso. Porque numa pequena página da noite, numa pequena mensagem que nos é dada, quanto estudo nós somos obrigados a fazer? Quanta pesquisa, obrigados no sentido de nos prepararmos para passar essa mensagem. Né? Porque enquanto eu estou estudando a página, quem está ganhando, quem está lucrando, primeiro sou eu. Primeiro sou eu que estou aprendendo. Então, toda vez que recebermos uma tarefa, da mais simples à mais complicada, nós devemos recebê-la, aceitá-la com carinho, consciente de que aquela tarefa é para o nosso engrandecimento. Não podemos esquecer que o Natal exprime renovação da alma e do mundo, nas bases do amor. O Natal é renovação do mundo, nas bases do amor e da solidariedade e do trabalho. Vocês pensam que fui eu que achei essas palavras lindas? Foi no estudo. Foi no estudo que eu achei, escrito, ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, no livro... Que livro? Que livro que eu achei isso? E você sabe todos de cor, né? Então, foi o livro Pontos e Contos, tá? De Chico Xavier, do Irmão X. Hoje eu te peguei, né? Você sempre sabe todas, hoje eu te peguei, porque eu peguei o último parágrafo da mensagem. O último, não foi o começo, não, porque no começo é fácil. É como se diz no teatro, você dá
dá o ponto para o outro prosseguir, né? Eu dei o ponto para ele, ele não pegou. Até que, enfim, né? Já ganhei alguma coisa. Então, é isso, meus amigos. O Natal está aí. Vamos exercer a nossa fraternidade, nosso amor. Não vamos nos esquecer que o Natal não é isso que está na televisão. O Natal é o que está em nossos corações, o Natal é aquilo que a gente aprende, é aquilo que a gente exercita na fraternidade e no amor ao nosso próximo. Tenham uma boa noite de estudos, fiquem com Deus. Agradecemos, então, a nossa companheira Sônia Rocha, pelas suas reflexões, né, a partir da página, o estudo que ela fez, né, fez todo um estudo, né, a partir da página, muito bom. Então, vamos agora, continuando a nossa preparação, e lermos o Livro dos Espíritos, o capítulo 8, que fala sobre a emancipação da alma. É uma perguntinha, o sono e os sonhos, pergunta 400. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu invólucro corpóreo? Vou repetir. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu invólucro corpóreo, ou seja, no seu corpo, será? É como se perguntasses se o prisioneiro gosta da prisão. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. Quanto mais grosseiro é o envoltório, tanto mais deseja ver-se livre dele. Então, na verdade, quando nós conseguirmos compreender a profundidade da desencarnação, nós veremos que a desencarnação, na verdade, é uma bênção. É o retorno para a nossa verdadeira vida, para a nossa verdadeira pátria, né? Então, é um motivo de alegria. Será algum dia um motivo de alegria para todos nós, né? Não mais de tristeza. E, para continuar, nós vamos ler aqui uma pequena passagem de Chico Xavier, intitulada Obsessor. O obsessor tem sobre nós a influência do tamanho da nossa capacidade de atraí-lo para o nosso campo de ação. Vou ler de novo. O obsessor tem sobre nós a influência do tamanho da nossa capacidade de atraí-lo para o nosso campo de ação. Então, é o famoso, né, orai e vigiai. Quanto mais nós orarmos e vigiarmos, mais manteremos os obsessores distantes de nós. E trabalharmos no bem também, né? Então, nesse momento, vamos esquecer toda a correria do nosso dia, procurarmos mentalizar a figura doce e tão serena do verdadeiro aniversariante desse mês, que é o nosso querido amigo, mestre Jesus. Em pensamento, vamos falar assim: Deus, Pai amado, Jesus, mestre querido, irmão de todas as horas, espíritos amigos, sobretudo o nosso querido mentor Eurípides Barçanufo. Estamos aqui, às portas do Natal, Senhor, para te agradecermos. Agradecermos por este ano, pelos momentos felizes, mas também, Senhor, pelos momentos difíceis, pois são nesses momentos que mais evoluímos e que mais nos aproximamos de Ti. Abençoe a todos aqueles que aqui estão em busca da Tua palavra amiga, do Teu consolo, do Teu apoio para as angústias que todos temos. Afinal, essa terra não é uma terra que viemos a passeio. Todos nós temos nossas provas e nossas expiações. Abençoa especialmente ao nosso querido amigo Henrique Almeida, que aqui veio hoje com tanto carinho nos trazer o fruto dos seus estudos. Que os espíritos amigos possam intuí-lo para que realmente ele possa doar o melhor dele, que nós sabemos que acontecerá. Esteja com ele, com todos nós, agora e sempre. Muito obrigado, que assim seja. E com vocês, o nosso querido companheiro, trabalhador da casa, Henrique Almeida. Obrigado, Viviane.
Boa noite a todos. Só afastar um pouquinho aqui. Esse tema de hoje, que foi selecionado para a gente conversar, o tema é Jesus. E quando me deram esse tema, eu sei que eu sempre falo isso aqui toda vez que eu subo, que eu falo que o tema me desafia, que o tema às vezes até chega a me assustar um pouco, porque na minha concepção, todos nós conhecemos mais ou menos quem foi Jesus, né? A gente já conhece a história de Jesus, nós somos cristãos, seja no espiritismo ou em outras religiões, a gente já se deparou muitas vezes com a figura e com as histórias de Jesus. Mas eu acho que para você falar de Jesus, você precisa botar emoção, você precisa botar coração. E coração é uma coisa que ainda me falta um pouco. Eu acho que até por estar aqui na Terra, a gente ainda está acendendo essas virtudes. Eu tenho pouca coisa ainda no meu coração, mas esse pouquinho que eu tenho eu quero compartilhar com vocês aqui. E talvez eu compartilhando eu consiga aumentar um pouco essa minha riqueza também, né, para dentro de mim. Porque falar de Jesus é muita responsabilidade. A gente não está falando não se desmerecendo qualquer outra criatura, mas a gente está falando de qualquer espírito. A gente está falando do governador da Terra. E para fazer essa palestra, eu peguei algumas referências de livro. Algumas explanações aqui podem cair em conflito com algumas concepções de Jesus que a gente tenha tido no passado. E para isso, por isso que eu quero fazer deixar bem clara essa referência bibliográfica das obras espíritas do médium Chico Xavier, que foi um médium que a gente sabe que foi virado do avesso quando ele começou a fazer seus exercícios de mediunidade pela FEB, o que é certo, né? Porque a gente tem que conferir, a gente tem que averiguar se as informações são realmente fidedignas. Então se pesquisou, se entrevistaram, questionaram Chico Xavier e ele se provou um médium realmente digno das mensagens que ele trazia. E então, eu na dúvida fico com Chico Xavier. Se tem duas questões que entram em conflito, eu na dúvida fico com Chico. Então, o que eu estou trazendo aqui vem baseado do livro A Caminho da Luz, do livro Boa Nova, todos psicografados pelo Chico, há 2000 anos, e por alguns espíritos variados, né, como Humberto de Campos ou Emmanuel. E nesse livro A Caminho da Luz, não sei se vocês já leram, que foi um dos primeiros livros que eu tive contato na doutrina espírita, é um livro que fala sobre a evolução do planeta, desde lá do iniciozinho até os dias de hoje. Ele faz resumidamente as etapas do nosso globo, né, das eras que a gente teve, desde os dinossauros, a época das bactérias, a época feudal, a época romana, até os dias de hoje. E no início do livro, eles vão falando, Emmanuel vai falando, que há mais ou menos 4 bilhões e meio de anos atrás, alguns espíritos, e Jesus era um deles, de altíssima hierarquia, de altíssima elevação, se reuniram no Sol. Fizeram uma reunião lá no Sol, se juntaram para debater a construção do planeta Terra. E eu não sei dizer quanto tempo durou essa reunião, não sei dizer como foi feita essa reunião, mas o que ficou decidido é que o planeta Terra ia ser feito. Então do Sol se destacou uma bola de fogo, uma bola de pedra lá, que é o que deu origem à Terra, que foi destacada e começou a ser resfriada, começou a se esfriar. E a gente vai estudar, até mesmo em biologia, quando a gente estuda, a gente vê como o reino animal foi se desenvolvendo, o reino celular. A gente vê que nada é acidente, que tudo funciona dentro de uma harmonia perfeita. E também estudando doutrina espírita, a gente sabe que as regras químicas que regem os reinos naturais de cada planeta diferem um do outro. Então, cada um tem uma realidade. Então, a realidade desse planeta que foi construída a partir dessa reunião. Então, cada passo programado que foi dando aqui na Terra já tinha supervisão de Jesus. A gente fala de Jesus, às vezes, nas concepções religiosas que a gente tinha de outros viés, como um espírito que já foi criado perfeito. A gente sabe que não. Mas desde há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era Jesus. Segundo André Luiz, lá no Evolução em Dois Mundos, nós fomos criados há mais ou menos 1 bilhão e meio de anos. Nós, aqui, essas criaturas aqui, lá quando a gente era célula, né? Ou seja, desde antes da gente ser criado, Jesus já era Jesus. Jesus já era esse espírito de que a gente está falando.
E aí, a partir dessa reunião, começam-se os ensaios na Terra. Vem o reino, lá, como a gente falou, dos dinossauros, começa lá aquele peixinho que saiu da água, que virou um réptil, os insetos, aí morrem os dinossauros, aí começam os mamíferos, aí vem os macaquinhos, os neandertais, até que chega também o homem, né? E isso tudo com a supervisão de Jesus. E aí, como eu estou falando de livros, eu também cito alguns palestrantes que eu acho que ganham o nosso respeito e a nossa confiança, como é o Eduardo Guimarães, que hora e meia está aqui na casa. E uma vez ele falou, num estudo dele, que Jesus não faz nada com 700 anos de planejamento. Nenhuma ação de Jesus é feita com pelo menos 700 anos de planejamento, né? Ou seja, tudo é orquestrado de uma forma assim bem planejada, bem discutida, bem percebida. Então, quando a gente fala às vezes assim, ai meu Deus, cadê Jesus? O país está um caos, a cidade está um caos, o planeta está um caos. Calma que isso está acontecendo aqui agora há 700 anos, pelo menos ele já estava observando. Para ilustrar isso, eu gosto de pensar como se fosse uma maquete. Lembra aquelas maquetes que a gente fazia em escola, ou que ajudamos os nossos filhos a fazer? Que tinha os bonequinhos de Lego que a gente botava, aquelas casinhas que a gente fazia, que por mais longa que ela fosse, a gente sabia exatamente como ela estava disposta ali. E você ia montando ela, já pensando ali na frente. Então ela estava toda organizadinha e você tinha o controle dela toda. Vamos supor que esses bonequinhos de Lego tivessem consciência ali. Mesmo assim, você ia ter aquela visão geral sobre aquilo que estava acontecendo. Eu imagino que Jesus veja o planeta assim. Por mais que nós tenhamos as nossas liberdades, ele já sabe mais ou menos o que está ali na frente, ele já sabe ali o que ele construiu, como foi construído. Então ele tem essa visão do planeta, essa visão dos caminhos que a gente vai escolhendo, mesmo antes da gente mais ou menos entender o que a gente está fazendo. Como Deus também tem do universo, Jesus tem do nosso planeta, né? E aí as coisas vão, segundo lá no livro A Caminho da Luz, as coisas vão acontecendo, os ensaios da criatura hominal, que vai ser, né, do ser que nós hoje animamos com os nossos espíritos, que é o homem, que é esse bichinho que a gente é aqui, que no final das contas a gente é um macaquinho, né, é um primata, chega-se àquela concepção, é essa raça que vai habitar o planeta. E aí tem-se uma outra reunião no Sol. Da segunda, nesses 4 bilhões e meio de anos, depois tem uma segunda reunião, ou seja, só houve 2 vezes, até onde a gente sabe, pelo menos, só houve 2 vezes. E a segunda reunião que acontece no Sol é para planejar a reencarnação de Jesus aqui na Terra. Então, novamente, aqueles espíritos se reúnem. É difícil, às vezes, da gente conceber o que é Jesus, assim, falando em termos de individualidade, porque, ou mesmo dos espíritos como eles são, porque ainda é difícil da gente compreender, né, a grandeza desse espírito. Mas eu imagino que participou, da mesma forma que tem um Jesus aqui na Terra, tem um Jesus lá em Vênus, tem um Jesus em Marte, então esses Jesuses todos se juntaram, do Sol, do Sistema Solar, para planejar cada ação que Jesus faria, para planejar cada situação que ele passaria, porque mais uma vez, por mais que tenha-se o livre-arbítrio das pessoas dentro do contexto, tudo que aconteceu ali já era orquestrado, já era organizado. Por isso que quando a gente fala que os atos de Jesus não funcionavam, às vezes, só para dar uma lição. Com uma frase de Jesus, você faz um seminário aqui a manhã inteira, na casa espírita. Porque é comum até dos grandes espíritos falar pouco e ensinar bastante, com poucas palavras, né? Diferente da gente, às vezes, aqui que tem que expor 45, 50 minutos para vocês. Eles, com uma frase, já dão um material para a gente pensar bastante. E aí começa a se organizar a encarnação desse ser que é Jesus. Eu não sei se vocês já leram também outro livro do André Luiz, Libertação. Alguém já leu Libertação aqui? Algumas pessoas já leram, né? No Libertação, eu sempre esqueço o nome dos mentores do André Luiz em cada livro. Se alguém lembrar aí, pode falar. O mentor dele nesse livro e o André Luiz estão excursionando nas zonas do umbral, para poder resgatar um espírito que é líder de umas falanges obscuras ainda, como também uma moça encarnada, entre outros espíritos também que acabam sendo beneficiados pelas ações deles. E para eles poderem se fazer entendidos, percebidos por esses espíritos do umbral,
eles têm que se concentrar, eles param o que estão fazendo lá, se concentram para baixar o padrão vibratório deles, que eles estão numa situação melhor do que esses espíritos, para se poderem fazer ouvidos e entendidos, né? E esse processo leva algumas horas. Eles conseguem, e aí eles entram lá no umbral e começam a conversar com os outros espíritos para fazer o trabalho que eles precisam de resgate. Aí eu fico pensando assim, poxa, se para esses espíritos levou algumas horas, quem dirá para Jesus reencarnar nesse corpo aqui da gente, né? Porque a reencarnação é quando o espírito se acopla ao que vai, às células que vão produzir o nosso corpo, né? Lá na conjunção, depois da conjunção carnal entre homem e mulher, aquela célulazinha que vai gerando lá na barriga da mulher, o espírito já começa a se acoplar ali desde a concepção. E para Jesus fazer isso, porque talvez ele ia explodir esse corpo, de tanta luz que Jesus tem, de tão grande que é esse espírito, para fazer isso, eu acredito que sejam os 700 anos que o Eduardo Guimarães falou. Foi um planejamento de baixar o padrão vibratório, diminuir, se concentrando lá ao longo de séculos para poder fazer isso, para ele poder vir aqui, reencarnar e estar com a gente. E aí, às vezes as pessoas falam que o maior sacrifício de Jesus foi estar preso na cruz. A gente vai até falar desse momento aqui, mas foi como a Viviane estava lendo até na pergunta do Livro dos Espíritos, eu acho que o maior sacrifício de Jesus foi reencarnar. Porque, vamos refletir um pouco, esse espírito tem que vir aqui, nesse corpo nosso, que é um corpo ainda meio brutalizado, sentir fome, sentir frio, sentir cansaço, ser às vezes espancado, ter que andar descalço no chão, é cansativo, né? Mas ele quis exemplificar, ele quis mostrar realmente aquilo ali que era para fazer. E se ele não fizesse dessa forma, talvez não seria válido, porque seria uma coisa assim meio, pô, ele vem, faz e não faz, ele reencarna, mas não reencarna. Então ele realmente vem, faz esse planejamento, reencarna, escolhe direitinho onde ele vai nascer, que eram nos judeus, que era o povo, na época, que era o único povo monoteísta. Tinha os egípcios, os gregos, os romanos, que acreditavam em um monte de deuses, e talvez ficasse muito confuso se ele reencarnasse nesses outros povos. Então ele escolhe o povo dos judeus, que era um povo conquistado pelos romanos na época, escolhe uma família simples, abessa, e por meio da união de José e Maria, porque se fala muito isso de que Maria não era virgem, eu fico com Allan Kardec, na verdade com os espíritos que falam com Allan Kardec, que a gente não quebra, as leis naturais não são quebradas. Para todo mundo, para todos nós nascermos aqui, todo mundo teve um pai e teve uma mãe, né? Ninguém aqui foi gerado espontaneamente, ninguém nasceu de dentro da pedra, ninguém saiu de uma manga ou veio nadando do mar. Todos nós aqui tivemos um pai e uma mãe, por mais que a gente às vezes possa não os conhecer, mas a gente teve. E Jesus também teve. Eu acho que não é demérito ou mesmo errado a gente desmerecer que Jesus teve um pai também carnal, como que foi José, porque naquela concepção antiga que a gente tem de que o sexo é uma coisa feia. Feia como a gente lida com ele hoje em dia, algumas pessoas, em algumas situações. E quem quiser saber mais disso também, eu faço referência a outro palestrante, de repente tem ainda nos DVDs, um seminário que teve aqui alguns anos atrás, do Alberto Almeida, sobre sexualidade. Eu não vou falar disso, não vou sair do foco, mas se vocês quiserem, deve ter lá, bem interessante, pela visão espírita. E aí, José e Maria se encontram, tem esse filho, que é o governador da terra, e naquele momento que ele reencarna, a gente vê isso até na figurinha do presépio, né? Aquelas vaquinhas, eu lembro quando eu era pequeno, eu ficava brincando com elas, as vaquinhas, as ovelhas, e isso é narrado para a gente também nos livros espíritas, de que quando ele chegou, aquilo foi tão impactante, aquele magnetismo daquela criatura foi tão envolvente que mesmo os animais pararam e foram atraídos para ver aquela situação ali que acontecia na manjedoura. Não era qualquer espírito, era, mais uma vez, o governador da Terra. Então aquilo ali é um marco para a humanidade, porque foi um projeto muito bem elaborado, muito bem pensado, muito bem planejado, e começou a dar a sequência, que foi a reencarnação do nosso mestre. E ele só aceitou esse título porque ele realmente o era, o mestre. Afinal de contas, como a gente falou, há 4 bilhões e meio de anos, Jesus já era Jesus. Então, todos esses problemas que a gente está passando de
insegurança, depressão, pânico, ansiedade, desemprego, de ficar desapegado da matéria, relação familiar, tudo isso Jesus já passou há muito tempo e já domina isso há muito, muito tempo. Então, realmente, ele é mestre. Quando a gente fala que Jesus é o médico dos homens, é o psicólogo dos homens, a gente pode afirmar isso sim, porque ele já conhece esses dramas nossos aqui desde muito. Ele já realmente domina isso. Então, Jesus nasce, né? Há mais ou menos 2000 anos. A gente não sabe muito bem se foi dia 25 de dezembro ou não, mas isso não importa. O que importa é que ficou marcado nesse dia. E nesse livro, que eu até trouxe aqui, do Humberto de Campos, Boa Nova, num dos primeiros capítulos, fala de uma conversa de Maria, mãe de Jesus, e de Isabel, mãe do João, que era primo dele, né? Que elas começam a conversar, trocar impressões assim, tipo, poxa, meu filho, toda vez que eu vejo meu filho está no meio da estrada, em profunda conversação com os viajantes, consolando mendigos, falando com os pescadores. Aí a outra fala, meu filho também, uma falando da outra, né? É diferente, ele tem um comportamento diferente das crianças da época, ele está sempre reflexivo, olhando como se estivesse fazendo prece. E aí a Maria falando, ontem o José levou ele no templo e os doutores da lei ficaram boquiabertos com a desenvoltura, com a propriedade que ele falava de amor e tudo mais. Aí elas começam a trocar essas impressões preocupadas, porque é mãe, né? Mãe fica preocupada com o proceder do filho, né? Por mais que seja Jesus. E elas chegam a uma conclusão ali, de que realmente essas criaturas vieram mudar a Terra. Não é qualquer um. Tamanha a grandeza das falas, dos comportamentos, que eles realmente vieram modificar a Terra. A gente tem poucas informações da infância de Jesus, mesmo na doutrina espírita, mas aí nesse capítulo está uma delas. Também tem um livro que tem aqui embaixo até, chamado A Grande Espera, que é da Corina Novellino, do próprio Eurípides, o mentor da casa, que ditou o livro, que fala que ele era Marcos o Essênio, né, o Eurípides. Os essênios eram um povo que vivia lá com os judeus, que viviam destacados, viviam separados, eram bem desapegados à matéria, tinha a casa de todo mundo entrava na casa de todo mundo, tudo era de todo mundo. E eles eram bem simples, bem até amorosos. E quando o Eurípides, né, no caso Marcos, resolve começar um projeto junto com eles, de ajuda ao próximo, Jesus aparece para ele em diversas oportunidades, enquanto adolescente, para poder direcionar como seria o trabalho para ele. Então a gente vê que Jesus sempre trabalhou. Enquanto ele esteve aqui, ele estava sempre trabalhando conosco. Nesses 33 anos que ele esteve encarnado, ele esteve sempre trabalhando. Eu já ouvi algumas pessoas falarem que, não, Jesus, quando era garoto, ele prestava muita atenção na relação entre romanos e judeus, foi daí que ele tirou as ideias dele para desafiar o povo romano. Não, gente, não é bem assim. Desde pequeno esse espírito já tinha algo diferente, era alguma coisa diferente. E nesses 30 anos que antecederam esses 3 que a gente mais conhece, da vida dele, ele foi se preparando, mas sempre amorosamente, sempre aproveitando as oportunidades. Cada detalhe que a gente tem da vida de Jesus era um detalhe produtivo, era um detalhe que estava acrescentando alguma coisa para a humanidade. Ou ele estava socorrendo alguém, ou ele estava doutrinando alguém, ou ele estava desprendido em algum outro lugar, orientando alguém, ou estava conversando com os desencarnados a respeito das propostas dele. E assim foi. Até que em determinado momento, né, depois de alguns anos, eis que a gente vai ver, com uma riqueza de detalhes até aqui nesses livros, que eu convido vocês a lerem, um dia de pescaria, onde alguns homens estavam chegando do seu barco, cantando, conversando, e eis que Jesus começa a se aproximar. E ele já chegando, pulando dentro d'água, saltando do barco, vem aquele homem, que chega para eles assim de uma forma simpática, como se já os conhecesse há muito tempo, e oferece a eles, começa a conversar com eles. Eles já reconheciam ele das redondezas, dele já se colocar, dele já falar alguma coisa, e ele pergunta a eles, vocês querem ser meus discípulos? E eles se entreolham, assim, já tocados com a grandeza daquele espírito, porque
Porque por mais que você fosse avesso a Jesus na época, quando você chegava perto dele, você meio que se desarmava, aquilo caía um pouco. E eles ficam tocados com a simplicidade, com a humildade, com a grandeza daquele homem, que eles começam a aceitar. E aí começa ele a recrutar os apóstolos. E às vezes a gente acha que os apóstolos eram espíritos missionários, espíritos de altíssima hierarquia. E eu, já conversando até com algumas pessoas aqui da Casa Espírita, a gente vê que não. Que, claro, eles foram escolhidos a dedo, não foram qualquer um. Jesus soube escolher, como a gente falou lá da maquete, né? Jesus já consegue ver tudo direitinho ali de cada um quem é quem, e ele foi escolhendo. E eles eram homens comuns fazendo coisas incomuns, o que causa até para a gente uma sensação assim de que é possível. Porque a gente vê na relação de Jesus com os apóstolos, vê que eles tinham picuinha, vê que eles tinham problemas, vê que eles reclamavam uns dos outros, disputavam uns com os outros. Às vezes até eram hostis com determinadas pessoas, como foi com a Maria de Magdala, como foi com as criancinhas quando chegaram perto dele, que eles estavam expulsando as criancinhas. E assim, ele soube ver o que tinha de melhor em cada um e fazer com que aquilo crescesse. E aí começa o seu apostolado, aqueles 3 anos que a gente conhece, que está no Novo Testamento, de que a gente tem tantas informações. E, de novo, gente, todo o registro da vida de Jesus foi um ato de amor. E a gente, pensando nisso, né, porque ele foi uma criatura que trouxe realmente a verdade para a gente, não foi uma filosofia. Porque se fosse uma filosofia, teria morrido. Porque, vamos lá, ele chega, ele vem com aquela ideia é atacada pelos judeus, aquela ideia é atacada pelos romanos. Você ser cristão na época era quase praticamente você ser morto, pelo menos humilhado, discriminado você seria. Você tinha que se reunir escondido nas catacumbas ou em casas de pessoas muito confiáveis, e mesmo assim estava sujeito a você ser surpreendido de noite numa batida de soldados, você ser preso, crucificado e daí para pior também. Então, assim, isso durante séculos, não foram 10, 15 anos, só foi começar a melhorar lá no ano de 500 e pouco, 600 e pouco, essa perseguição aos cristãos. Então, se fosse qualquer outro movimento, teria sido sufocado. Se não fosse a verdade, teria sumido. Mas a verdade, ela fica, a gente querendo ou não. A gente pode não concordar com ela, mas ela vai ficar. É como funciona com a doutrina espírita também. A gente pode não gostar, a gente pode querer fugir dela, mas é verdade, então vai ficar, não vai acabar. E essas ideias que Jesus implantou, a verdade, já tinham até mesmo um terreno já fertilizado, né? Porque a humanidade nunca esteve desamparada. Segundo Emmanuel, né, a gente tem 100 mil anos de humanidade, mais ou menos, assim, desse ser aqui que a gente as épocas antigas e os povos antigos, lá do povo da Atlântida, da Lemúria, do Egito, hindu. E até onde a gente sabe, sempre teve filósofos que vieram trazendo também alguma coisa antes de Jesus, como foi Sócrates, Platão, Confúcio, foram arquitetando, preparando aquele ambiente para quando ele chegasse a mensagem dele pudesse fluir. E Jesus nunca foi muito interessado em fazer números, não, né? Eu quero 1 bilhão de pessoas seguindo a minha causa. Não, ele queria que aquilo fosse feito de qualidade, porque Jesus não tem pressa. A gente fica naquela ansiedade, né, de contabilizando lá no IBGE, quantos espíritas já tem em relação ao ano passado, ou quanto falta para a gente poder ser reconhecido no mundo inteiro. Jesus não está preocupado com isso, ele tem a maquete dele lá, ele já está vendo tudo lá na frente. A gente que fica aqui ansioso. E eis que, em determinado momento também, Jesus começa a mexer com os ânimos da sociedade, né? Porque, veja bem, se eu venho com uma ideia que vai mexer nas bases da minha sociedade, tem gente que se beneficia com isso, né? Se a sociedade ela está construída de uma forma equívoca, de uma forma errada. Se eu venho mexer com aquilo, eu vou incomodar alguém, e vai ter gente que não vai gostar. E teve muita gente que não gostou das ideias de Jesus, como foram o pessoal, os fariseus, os saduceus, os judeus da época das castas dominantes, até mesmo alguns romanos, mais tarde, depois, começaram a se incomodar com aquilo. E começaram a atacar Jesus. Primeiro, os ataques eram mais em fofocas que tinham ao redor. Inclusive pessoas que ele ajudava mesmo. Porque Jesus ajudava as pessoas, ele as curava, mas era comum a gente ver as pessoas aparecerem com as deficiências depois de novo.
Por quê? Ele falava, vais e não peques mais. Então eu vou te curar, você vai ficar bem, legal, você vai sair daqui andando se você não andava. Mas se a sua conduta continua a mesma, era provável que você manifestasse aquelas moléstias novamente. Isso aconteceu com o pessoal que tinha hanseníase, às vezes com alguns que tinham cegueira. A gente vai estudando doutrina espírita, a gente vai entendendo isso um pouco. Porque ele não mudava o coração que tem que mudar é a gente. E se o coração ainda está torto, a moléstia vai aparecer novamente, porque os hábitos, o que gera a moléstia são os nossos hábitos, né? Então aquilo aparecia novamente. Mas ainda assim, ele continuava trabalhando e foi sendo atacado, né? E depois desses ataques começam a ficar um pouco mais incisivos. Começam a hostilizar a família dos apóstolos, começam a hostilizar a própria família dele, e ao ponto mesmo da própria família dele o atacar. Eu não sei se vocês sabem, mas Jesus tinha irmãos. A gente também sabe muito, eu particularmente sei muito pouco sobre isso, não acho muita literatura sobre isso não. Mas tem uma passagem onde as pessoas estão indo buscar Jesus e aquilo começa a fazer um zum nas redondezas que os irmãos dele começam a ficar incomodados, né? E também tinha um pessoal também perseguindo ele e os irmãos já meio revoltados falavam, cadê Jesus? Cadê Jesus? Vai achar Jesus lá para dar conta disso, né? Porque o pessoal está querendo saber de Jesus aqui. E aí chegam até ele e ele fala, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão te procurando. Ele fala, esses aqui são minha mãe e meus irmãos. As pessoas estavam com ele, né? Em comunhão total, estavam totalmente focadas ali, na mesma vibração com ele. Então, naquele momento, aquelas pessoas eram a família dele, porque estavam alinhadas com ele. A própria mãe dele, naquele momento, ficou um pouco zureta ali e perdeu um pouco da vibração. O que acontece, né? Todos nós aqui estamos sujeitos ainda a desnivelar um pouco a nossa vibração. Mas ele não desiste, porque a gente até fala às vezes que Jesus foi tentado e tudo mais. Sim, pode ser que tenha sido mesmo, mas Jesus não ia sair do caminho dele, ele estava bem certo do que tinha que fazer. Aquilo foi muito bem planejado, como a gente falou, né? E ele vai resistindo, e aquele comportamento dele, como suas palavras, vai incentivando também pessoas a aderirem àquela ideia. É como se o espírita hoje, às vezes a gente chega aqui na casa espírita para falar com o Gilberto, com o pessoal do atendimento fraterno, cheio de dor no coração, assim, às vezes desamparado, e a gente escuta uma doutrina que nos traz consolação, que fala para a gente que morrer não é o fim, que por mais que seja doloroso agora, isso um dia vai melhorar, que vale mais a pena sofrer do que cometer uma injustiça. Aquilo dá um ânimo para a gente. E naquela época, onde se você olhasse para alguém errado, no mau humor da pessoa, o cara podia te esbofetear, podia te escravizar, podia te matar, assim como a sua mulher com seus irmãos, podia tomar seus bens. Daí para pior, é uma época bem bárbara. Vinha aquela mensagem, aquilo consolava as pessoas. Por isso que ele falou, eu vim para os pobres. Eu vim para aqueles os pobres de espírito, aqueles que estão realmente precisando de mim, os humildes. E a galera começa a se animar com aquilo e começa também a criar adeptos, né? Como foi com a própria Lívia, esposa do Emmanuel, no livro Há 2000 anos, que era até de uma casta rica, mas ainda assim foi tocada no coração e quis segui-lo. Mas, como a gente falou, ele planejou muito bem aqueles passos dele e morrer também fazia parte do planejamento de Jesus. Outro dia eu estava vendo na internet uma peça que foi encenada, acho que em Belém do Pará, não sei, em algum lugar aqui no Brasil, onde o ator está sendo crucificado, né? Aí vem um ator vestido de soldado para dar uma lançada em Jesus, sobe um cara da plateia revoltado e começa a bater nele. Não sei se vocês viram isso, a Beth viu, a Beth está rindo lá. E assim, aí o pessoal tenta separar aquilo, achando que aquilo é brincadeira, mas vê que não é, porque ele começa a bater no soldado romano. E por mais que a gente quisesse bater no soldado, nos judeus, aquilo de certa forma precisava acontecer, porque ele precisava mostrar para a gente daquela forma. De repente poderia ter sido de outra forma, mas como a gente falou, Jesus estudou bem a vida, ele sabia muito bem como prosseguir. E mesmo encarnado, ele se reunia com os desencarnados, com os companheiros de trabalho dele, para planejar as situações conforme elas iam andando, né? E depois de já ter ganhado certa fama, Jesus ele decide em determinado momento ir até Jerusalém, depois de conversar com os apóstolos,
E ele chega, inclusive, montado num cavalinho, num burrinho lá, entra em Jerusalém, é saudado por aquela população. O curioso é que tem um documentário até espírita que fala sobre a vinda do profeta dos judeus a Jerusalém, que ele teria que entrar por um portão específico lá, segundo as lendas dos judeus. E Jesus entrou por esse portão. Só que os judeus falam, não foi Jesus não. Só que os muçulmanos, quando tomaram Jerusalém uma vez, botaram um cemitério em frente a esse portão. E segundo as leis, as tradições lá dos judeus, o profeta não poderia passar por um cemitério. E esse cemitério também não pode ser desfeito, por alguma razão lá. Ou seja, já era. Quem tinha que passar pelo portão passou. Então Jesus passou pelo portão. E eles ficam meio assim quando se bate nessa tecla. Mas enfim, isso é só uma curiosidade. Eis que Jesus entra na cidade, saudado por todo mundo alegre, todo mundo abraçando, todo mundo festejando Jesus. Só que o que acontece? Aquilo que a gente já sabe, né? Ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Como diz o coral, mas eu preciso também deixar o exemplo para vocês do sacrifício maior, que é dar a nossa vida por Deus. Dar a nossa vida hoje, isso talvez não seja uma realidade para a maioria de nós. A gente não vai morrer por ser cristão, por ser espírita, por abraçar a verdade. Mas a gente vai ter que passar por alguma coisa sim, porque faz parte. O amadurecimento funciona desse jeito também. A gente precisa, não é sofrer, mas assim, a gente precisa passar pelas dificuldades sim. Cada um vai ter a sua realidade, cada um vai ter o seu caminho, mas a gente não pode esperar que a vida seja um mar de rosas, porque Jesus mostrou que não é. Não aqui, depois sim. E as mesmas pessoas que saudaram Jesus, depois se encontram opostas a ele, né? Isso simboliza até as pessoas que chegam nos templos religiosos, recebem as dádivas e dão as costas à religião, ou mesmo a Jesus, no sentido de eu não vou investir naquilo, eu não vou aproveitar aquilo, eu já fui salvo, já recebi o passe, já tomei minha aguinha e acabou. Agora o meu compromisso acabou. Bom, todo mundo sabe que os doutores da lei acionam as guardas romanas, elas prendem Jesus, e aí vem esse momento que ficou marcado bastante para a gente, né? Esse momento, inclusive, os bastidores dele, é bem narrado nesse livro também há 2000 anos, do Emmanuel, um primeiro romance de uma série de 5, que é bem interessante. Fica aí, para quem não leu, leiam, porque é bem legal, é um romance gostoso de ler, é suave e é doutrinário também. Não é simplesmente uma novela, é doutrinário também. E Jesus, então, é preso, como a gente sabe, e os romanos, no caso o próprio Emmanuel, que estava reencarnado como senador Públio Lentulus, ele se reúne com os militares romanos, com alguns civis aristocratas romanos, para decidir o que fazer com aquilo, né? E o próprio Pôncio Pilatos também lá, como a gente sabe. E assim, você vê que teve a chance daquilo poder ser diferente, mas não foi, né? Era uma situação tão complicada que, por mais que um ou outro tivesse boa intenção, eles fraquejavam nas próprias fraquezas humanas deles, no próprio interesse deles não ficarem maus com os judeus, porque os judeus queriam que Jesus morresse de qualquer jeito. E eles começam a debater, falando assim, poxa, por que os judeus querem matar esse cara? Esse cara é bom, ele não fez nada de mal, do que o acusam? De ser um agitador da lei, de ir contra as nossas leis. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar com o rei dos judeus, porque eles tinham um rei fantoche, né, os judeus. Os romanos dominavam tudo, mas tinham um rei fantoche ali, que era o Herodes. E eles falam, então manda ele para o Herodes, que o Herodes decide e a gente não fica mal na situação. Aí chega até Herodes faz o quê? Bota uma coroa de espinhos venenosos na cabeça de Jesus, põe aquela túnica comum aos reis, os príncipes da época, e em vez de um cetro de ouro, dá uma cana velha para ele, e devolvem ele assim para os romanos. Aí os romanos olham assim e falam, olha o recado do Herodes, tratou com ironia aquela situação, tipo, vocês que se viram, também, é isso que eu quero que eu estou mandando para vocês, sarcasmo e ironia.
Aí eles pensam, então vamos fazer o seguinte, que a multidão estava alvoroçada, ela querendo entrar no palácio do Pilatos, né? Querendo que Jesus morresse. Ele fala, vamos fazer o seguinte, o pessoal quer sangue, então a gente vai dar um pouco de sangue para eles. Vamos dar 10 chicotadas em Jesus na praça pública, para ver se isso acalma os ânimos. E aí, 10 chibatadas são dadas em Jesus, para ver se o pessoal acalma. O pessoal não acalma, o pessoal continua querendo destruir tudo. E os romanos ficam até mesmo curiosos com aquilo, porque os processos criminais levavam algum tempo para serem desenvolvidos, e aquilo já estava se desenvolvendo na hora. Aí eles falam, olha, vamos fazer o seguinte então, vamos ter um outro preso aqui que é conhecido, todo mundo sabe que ele é mau à beça, mata gente pra caramba, todo mundo conhece ele, chamado Barrabás. Vamos oferecer para eles lá. Aí o Pilatos chega na sacada dele e fala, olha pessoal, tem uma notícia para vocês, tem o Barrabás aqui preso. Quem vocês preferem que seja salvo, Jesus ou Barrabás? E a multidão fala o quê? Barrabás, Barrabás, queremos matar Jesus, queremos o sangue de Jesus. Aí eis que Pilatos fala, então eu lavo minhas mãos, é com vocês. Aí aquele momento que a gente conhece, acontece, né? Aquela coisa do ser indiferente, não é problema meu, então é com vocês. Eu não quero me implicar, porque me implicar, ali no caso deles, seria, mais uma vez, teriam que se resolver com os judeus, teriam que ficar mal com o império, porque estavam promovendo aquela coisa de não é o interesse do império, do imperador. Então, de novo, a questão dos interesses materiais, né? Eu não quero me envolver, então é com vocês. Não quero perder o que é meu. Vocês se desenrolem aí. E aí, acontece, Jesus começa a carregar sua própria cruz, como a gente sabe, mais uma vez dando um ensinamento para a gente de humildade, de responsabilidade. Chega até o madeireiro e vê que os seus próprios discípulos tinham abandonado. E ele não os acusa por isso, né? Porque, de novo, ali ele fala, olha, pode ser que a gente se encontre sozinho quando a gente resolva me seguir, em estar em comunhão com Deus. Mas, de fato, a gente nunca está sozinho, porque ali ele demonstrou um momento de fé, que mesmo sozinho, ele estava ali com Deus, e a própria mãe dele, João, a Maria, também estavam ali ao seu redor, né? João aparece depois. Então, de novo, a fé que a gente tem que ter de que tudo que a gente faz no sentido da gente estar buscando uma elevação, da gente estar buscando um reerguimento, a gente está buscando alguma coisa boa para a nossa vida, a gente nunca vai estar desamparado. Por mais difícil que seja, por mais complicado que seja o problema de cada um de nós, os meus também, a gente nunca vai estar desamparado. E eis que Jesus é preso, a gente sabe também, né? É pregado à cruz, costume romano da época, era comum você andar nas ruas e ver várias cruzes com as pessoas penduradas, ainda vivas, naquela época. E tem aquela criatura que eu mencionei aqui, que é Lívia, a esposa do Emmanuel, que é um espírito, desde aquela época, assim, já diferenciado. Ela tenta buscar com que Jesus fosse solto, ela tenta contra-argumentar, isso acaba até ficando ruim para ela, porque acham que ela está dando mole para o Pilatos, uma situação toda complicada. Só que ela acaba indo para a casa dela, para um palácio que tinha ali perto, que dava para ver o Gólgota, onde Jesus foi crucificado, né? E ela vê aquela turba lá agressiva, braba pra caramba, querendo o sangue de Jesus, e vê ainda assim que daquela cruz sai uma luz. Ela conseguia ver aquilo. E os romanos, por fim, acabam furando Jesus com a lança, como a gente sabe, acabam o matando o seu corpo. E eis que depois cai arma uma tempestade horrível lá, porque precisava também lavar aquela ambiência, porque aquele ambiente ficou tão carregado que os próprios espíritos falaram, manda uma tempestade para limpar aquilo. As tempestades têm esse papel também, né, de limpar o ambiente vibracional que a gente está inserido, né? E lá, logo depois que Jesus morre, veio uma tempestade que arrasa a cidade, parte da cidade até fica quebrada lá. Mas Jesus não morre. E mais uma vez ele dá aquele testemunho para a gente de que morrer não é o fim, é só uma passagem. E a gente falando de novo do governador da Terra que está encarnado, que está trabalhando só que com a gente há 4,5 bilhões de anos, a gente sabe que não é realmente o fim.
Agora fica aquela mensagem, aquela reflexão para a gente de quem é Jesus, né? Desse Espírito que não precisava passar por nada disso no sentido de provação, expiação. Como a gente falou, ele está... eu tinha um amigo meu aqui da Casa Espírita que falava assim, a gente está tão longe, a mesma distância de Jesus, que a gente está de Jesus como Jesus está para Deus. Eu acho que não, porque Deus, acho que não, eu discordo dessa afirmação, porque Deus é eterno, Deus a gente nunca vai alcançar. Por mais que a gente corra, Deus a gente não alcança. Mas chegar a Jesus um dia a gente vai chegar. Como a gente sabe que a evolução ela é infinita. Jesus hoje governa a Terra, mas tem um espírito que governa o sistema solar, e tem um que governa a constelação, e tem um que governa a galáxia. A galáxia é só um detalhe. Então, ou seja, isso a gente vai evoluindo. Jesus também tem aspirações, como a gente também tem. Agora, fica a reflexão, né, como a gente estava falando, do sacrifício que essa criatura fez de vir aqui, passar por aquilo, ser machucado, ser cuspido, sofrer ingratidão, para deixar essa mensagem para a gente, essa mensagem que ficou. Por mais que a gente tente distorcê-la, a gente distorceu ao longo dos séculos, quando nós fomos reencarnamos às vezes como padres, como missionários, que em vez de trazermos a verdade, a gente deturpou-a. Muitos de nós aqui, hoje, nessa sala aqui, estávamos reencarnados naquela época, lá em Jerusalém, gritando Barrabás, né? E hoje a gente está aqui tentando fazer diferente. Muitos de nós subimos aqui na frente e falamos um monte de besteira a respeito do que era Jesus, pensando no nosso próprio umbigo. Muitos de vocês sentados também, a gente sabe disso. Então hoje a gente está tendo a chance de fazer diferente. Hoje a gente está tendo a chance de entender de novo Jesus, porque a doutrina espírita veio terminar de falar o que ele falou. Ele falou, eu já falei alguma coisa para vocês, e depois o Consolador virá terminar de falar o que eu falei. E veio, está explicando para a gente como as coisas são. E a gente tem mais uma vez esse momento de entender mais uma vez Jesus, mas não só entender, de tentar segui-lo, de fazer essa estradinha como ele fez. É difícil, é complicado, não vai ser fácil, a gente não pode esperar que vai ser um mar de rosas mesmo, de que todo mundo vai sorrir para a gente às vezes mesmo vai lidar com situações parecidas com a dele, como de sofrer ofensas, de sofrer calúnia, às vezes até mesmo sermos agredidos, mas isso não, a gente não pode desistir, porque esse é o caminho. O caminho é trabalho, o caminho é a gente se amar, o caminho é a gente fazer a vontade de Deus. A gente ainda não consegue fazer da nossa vida um ato de amor como Jesus o fez, mas a gente já consegue trazer isso um pouco para a nossa realidade. E uma vez eu estava escutando uma palestra, igual vocês estão aí, do Saulo, acho que é Saulo Ribeiro, não lembro o nome dele, que é um rapaz lá do Leon Denis. E Saulo Monteiro? A Sônia sempre me salva. Ele falou, porque falava-se assim, na época do Natal Jesus se aproxima mais das pessoas. Aí a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, meio estranho, Jesus só vem aqui no Natal. Aí ele falou assim, não, gente, a questão não é essa. A questão é que no Natal a gente fica um pouco mais sensível, a gente liga para aquele familiar chato à beça que a gente não vê há 6 meses para ligar para ele de novo, a gente reúne lá meio que às vezes na marra, naquele almoço, naquele jantar lá, mas reúne, e fica todo mundo assim um pouco mais simpático, né? A gente fica um pouco mais aberto. Então cria-se essa boa vibração de que permite que a gente chegue até Jesus, porque Jesus está ali. Jesus nunca foi embora, Jesus não foi ali e já volta. Segura aí, Ismael, que eu vou ali no outro planeta. Não, Jesus está aqui com a gente. Só que a gente deixa que ele chegue mais perto. Então, por isso que a gente sente isso no Natal. Não é Jesus que chega mais perto, a gente chega mais perto dele. Aí fica aquela reflexão da gente fazer todo dia do dia de Natal, né? Da gente ter esse pensamento de tentar ter essa vibração ao longo dos nossos dias, de não deixar para ser uma época do ano reservada a isso, mas sim sempre, né? Eu não tive a chance de conhecer Chico Xavier encarnado, eu nunca fui até ele, mas as pessoas diziam que quando entrava na sala onde ele estava, você já se sentia bem, a dor de cabeça passava, a aflição já ia embora, e o pessoal fala, os estudiosos falam que isso era a aura de Chico Xavier, porque quem ia até Chico Xavier já ia com alguma esperança, já abria um pouco o coração. Com raríssimas exceções, a maioria das pessoas ia até assim. Então, quando você chegava ali, você já estava com o coração aberto para encaixar naquela sintonia dele.
E por isso as pessoas se sentiam bem. Agora imagina Jesus com a aura dele que envolve o planeta inteiro. Quando a gente fala que Jesus está conosco, a gente realmente fala isso. É como se fosse um sol. A gente pensa muito em individualidade, né? Pô, se Jesus está aqui do meu lado agora, ele não está com outro orador lá na outra casa espírita. Não, ele está com todo mundo. Ele é como se fosse um sol, ele se irradia. E quando a gente consegue estar nessa sintonia, a gente deixa ele chegar. E aí, mais uma vez, gente, vamos pensar um pouco nisso, no sacrifício que esse homem, que esse ser, que é até difícil de falar, fez pela gente, espera da gente. Ele não pede nada da gente, só que a gente se ame, que a gente se respeite. E isso a gente precisa fazer. Eu acho que isso é um presente, como ela falou aqui, cadê ela? Ali, a Sônia, outra Sônia. Ela falou aqui do presente de Natal. O presente de Natal, o mais legal é esse mesmo, a gente ser fraterno uns com os outros. Então, tudo bem, é Natal, aproveitem para desfazer as mágoas com os familiares chatos, aproveitem aí para ligar para aquela pessoa que você nunca ligava, para tentar apagar um pouco aquela história conturbada, mas vamos fazer isso sempre. Porque o Natal não é o Papai Noel só da Coca-Cola, os enfeites, como foi dito. Natal é isso. O Natal é a gente estar celebrando um momento único para a gente, que foi a encarnação do nosso governador da Terra. Um espírito que, como a gente falou, já reencarnou a beça como homem, já reencarnou a beça como mulher, já sabe de todos esses nossos conflitos, já domina tudo isso e tem a resposta para as nossas dificuldades. E ele deixou. Só que aí cabe a gente agora seguir, né? Bom, pessoal, boa noite para vocês e obrigado. Agradecemos ao nosso querido amigo Henrique Almeida todas as reflexões tão importantes que ele veio nos trazer nessa noite, que possamos realmente procurar interiorizar todos esses ensinamentos, né, e praticar tudo que ele aqui nos trouxe, o amor, a caridade, tudo que ele nos ensinou, tudo que ele nos explicou nessa noite de hoje. Iremos agora para a segunda parte da noite, que é a parte dos passes. Iremos diminuir as luzes, mas não vai aí nenhum ato místico, é apenas para que possamos nos concentrar melhor. Pedimos aos médiuns que trabalham na tarefa do passe que se posicionem para, após a prece, podermos iniciar a segunda parte, que são os passes. Então, nesse momento, Deus, Pai amado, Jesus, Mestre querido, nesse mês em que, como disse o nosso companheiro, nós nos aproximamos mais de Ti e, por isso, podemos sentir mais a Sua presença junto a nós, que nós possamos, Senhor, realmente, no ano que está quase se iniciando, nos esforçarmos cada vez mais para transformarmos todos os dias em dias de Natal. E por isso, Senhor, também é que estamos aqui nesta noite, buscando a Tua luz, o Teu apoio, para que possamos conviver melhor com as nossas dores, com as nossas angústias. Por isso, Senhor, que cada irmão que aqui está possa sentir as Tuas bênçãos, as bênçãos do plano espiritual superior caindo sobre nós. Muito obrigado e abençoe essa segunda parte do nosso trabalho. Que assim seja, graças a Deus.
Jesus, nosso querido amigo, nosso querido irmão, verdadeiro aniversariante desse mês. Estamos aqui, Senhor, com o coração transbordando de alegria, de gratidão, de fé, por já termos essa oportunidade maravilhosa de já conhecermos o Teu Evangelho, de já conhecermos essa doutrina bendita, que tanto nos auxilia, nos apoia, nos consola e nos dá forças nos momentos mais difíceis da nossa vida. Basta-nos agora, Senhor, que possamos verdadeiramente, não só nesta data pontual que é o Natal, mas sim durante todo o ano que se inicia, que possamos realmente dar-te o presente que tanto espera de nós há 2000 anos e muito mais do que isso. Que possamos realmente sentirmos o verdadeiro significado do teu nascimento, da tua vinda à Terra. Que possamos realmente sair de nós mesmos, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, e chegarmos até aquele irmão, a cada um dos nossos irmãos que tanto necessitam de carinho, de uma palavra amiga, de um sorriso. Que possamos realmente dar-te esse presente em forma de caridade, em forma de amor ao próximo. Por isso, te pedimos que esteja conosco agora e sempre, assim como o nosso Pai amantíssimo e todos os nossos amigos espirituais que sempre estão conosco. Muito obrigado por este ano que passou, por tudo pelo que passamos, que possamos transformar todos os momentos deste ano em aprendizagem, para que nos tornemos pessoas, espíritos cada vez melhores no próximo ano. Esteja conosco agora e sempre, Senhor, e te agradecemos porque sabemos que Tu estás. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Antes de terminar a reunião, nós temos alguns recados para dar, tá? Passamos a palavra ao nosso companheiro Gilberto. Aí, boa noite a todos. Ainda está na promoção o Livro dos Médiuns, pelo preço do Clube do Livro, o Livro dos Médiuns, que é o livro que Kardec e os espíritos trouxeram para quem trabalha com a mediunidade, não é? Quer dizer, vamos dizer assim, um compêndio prático do exercício da prática mediúnica. Aqui é o Livro dos Médiuns, pelo preço de promoção. E o livro do mês, do Clube do Livro, também em promoção, Kardec e os Espíritos. Mas é um livro com ilustração, que é atraente pelo fato de trazer a doutrina espírita com ilustração. Por exemplo, aqui, fala da lei de destruição necessária e destruição abusiva. Então, tem comentários, diálogos entre os benfeitores espirituais. É muito interessante, muito atraente. Para a gente começar o ano com o pé direito, usando um ditado antigo, né? No dia 13 de janeiro, nós vamos ter o primeiro seminário em 2020. Walter Lopes é um rapaz de São Paulo que vem fazer um seminário. Ele vai falar sobre um tema que o espírita
Graças a Deus o espírita não sofre desse problema, que é a depressão, entendeu? Mas a gente conhecendo alguém que sofra, a gente pode até trazer, ouvir, escutar para passar para eles, né? Depressão, que o espírita não passa por esse problema, vocês concordam, né? Que não passa, né? Então é isso. Depressão é uma visão espírita, ele traz isso. 13 de janeiro, de 9 a meio-dia, hein? 12 é o quê? 12 de janeiro. É um domingo. 12 é domingo? Dia 12 de janeiro. Eu falei 13? Não, porque ele vai falar segunda-feira, 13 também. Então foi por isso. Não, é isso. Ele vai fazer o seminário domingo. 12, é 12? Você viu aí, conferiu? Até reunião da comércio. Isso. E vai dia 13 à noite, segunda-feira, ele vai fazer a palestra normal, dando sequência. Se Deus quiser, vamos ter em cada mês um seminário. Em fevereiro, o Alex Piscine, que a gente conhece, vai trazer um seminário sobre mediunidade. Então, se Deus quiser, vai ser um ano bem rico. Vem o John Harley, que é de Pedro Leopoldo, já está marcado, que fez o Voo da Garça, sobre Chico Xavier. Foi amigo do Chico, conviveu muitos e muitos anos com ele. Já esteve aqui, John Harley, que tem aquele livro Voo da Garça, já está marcado. Já está marcado também um outro orador de São Paulo, que também é muito um conhecedor da doutrina e também dos casos do Chico. A Célia Diniz também virá, se já esteve aqui, amiga de Chico Xavier. Então é isso, não fosse o Espiritismo, a doutrina do conhecimento. Isso aí. Só tenho que discordar um pouquinho do Gilberto, porque como eu sou canhota, eu vou começar com o pé esquerdo. Adoro meu pezinho esquerdo. Não, mas ela veio confirmar o que eu falo sempre. Das mulheres você pode esperar tudo. E quando você pensa que já veio tudo, vem mais. Bem, brincadeiras à parte, eu gostaria de saber se tem alguém que está vindo à casa pela primeira vez. Tem alguém que está vindo pela primeira vez à casa? Não? Que bom. Que bom. Continuem vindo o ano inteiro no ano que vem, tá? Então, já que não tem ninguém pela primeira vez, eu vou puxar a sardinha para minha brasa, né? Porque esse ano foi um ano assim muito feliz, porque fez um ano que o meu marido se tornou espírita. Está compartilhando aqui a vinda à casa, ao coral. Então, William, fala um número de 1 a 60, por favor. O maior dos infortúnios na provação dos mortais: esquecer o que se tem para querer sempre mais. Sabino Batista, é para você e para todos nós, né? De novo. O maior dos infortúnios na provação dos mortais: esquecer o que se tem para querer sempre mais. Então, que possamos querer apenas trabalhar mais, nos dedicar mais à doutrina. Então, que possamos ir em paz. Um Feliz Natal para todo mundo, tá? What?